Eu vou então oficialmente dar as boas-vindas a todos, em particular à Marta Poggi. Sejam bem-vindos a esta que é a quinta edição do nosso ciclo de webinars V Portugal On, ou seja, o V Portugal é uma edição que nós fazemos presencialmente, como a convidamos, Marta, para estar presente, iria decorrer em maio nas Caldas da Rainha. Nós decidimos aproveitar estas sinergias e transformar este evento, aproveitando também estas novas tecnologias, transformá-lo num evento digital. E assim vamos garantindo a presença de centenas de pessoas que nos querem ver e ouvir, a si em particular, não a mim, mas aproveitamos e transformamos este evento num evento online. E para isso fizemos já quatro sessões. Esta é a quinta edição, com uma convidada muito especial, de São Paulo, certo, Marta? Marta Poggi, do Brasil. Eu vou ler um pequeno resumo da Marta para que todos a possamos conhecer um bocadinho melhor. A Marta Poggi é palestrante, consultora, blogger e conteudista, fundadora do blog Agente no Turismo, sócia da Strategia Consultoria e autora da coluna Turismo Digital do portal Mercado e Eventos. Tem como missão orientar, incentivar e inspirar empresários e profissionais para o desenvolvimento dos seus negócios, visando o sucesso dos seus negócios e das suas carreiras. Economista pela Unesp, especialista em marketing turístico pelo Senac, tem um MBA em marketing estratégico e mestre em ciências da comunicação e turismo pela USP, Universidade de São Paulo. Realiza diversas palestras, consultorias e cursos na área do marketing digital, mídias sociais, tendências, inovação e transformação digital no turismo. É uma apaixonada por inovação e tendências, atua como estrategista digital e como consultora em diversos projetos no Brasil e no exterior. Também desenvolve conteúdos técnicos de turismo, foi pesquisadora e professora universitária, autora de diversos artigos e coautora do livro E-Turismo, Internet e Negócios do Turismo. É uma das convidadas do nosso V Portugal, inicialmente previsto para maio, nas Caldas da Rainha. Não sendo presencialmente, no entanto, ficamos muito, muito felizes por tê-la connosco virtualmente. Seja bem-vinda, Marta. Muito obrigada, Adriana. Um prazer enorme estar aqui. Obrigada. Participando dessa série de webinars e podendo falar um pouquinho do marketing digital e como o marketing digital pode ser usado durante essa fase, né, durante a Covid, enquanto estamos isolados e também, principalmente, na retoma, que assim vocês falam, né, retoma. A gente fala retomar. Falamos muito nisso agora, é o que mais queremos. É o que mais queremos. Sei que a Marta traz uma apresentação, não é? Para orientar a sua exposição. Vou compartilhar minha tela com vocês. Marta, eu se calhar vou interrompendo com algumas questões dos dos participantes que nos estão a ouvir, se me permitir, e no final haverá sempre um espaço de debate e de esclarecimento de questões, mas isso no final da sua apresentação. Está bem? Combinado? Tá ótimo. Bem. Vamos lá, então. Bom, a Adriana me apresentou o meu currículo e eu gostaria de contar uma pequena parte da minha história profissional que vai explicar por que a gente está aqui conversando hoje e que tem uma relação com Portugal. Numa fase de crise profissional, em 2010, há 10 anos, portanto, quando eu trabalhava como consultora para o Sebrae São Paulo, que é a empresa que cuida das pequenas empresas aqui no Brasil. Por uma questão legal, o Sebrae não podia mais nos contratar e eu criei um produto para hotéis, um produto para destinos e um produto para agentes. E o blog Agente no Turismo, que era para me comunicar com os profissionais de agenciamento. E o primeiro cliente que eu atendi, que me chegou através do blog, foi uma operadora de turismo equestre de Portugal, a Ecos Travel, da Sofia. E aí é um cliente internacional, o primeiro cliente internacional que eu atendi, e eu fiquei surpresa, falei, poxa, preciso entender como essa ferramenta pode me ajudar. E ao mergulhar no marketing digital, eu acabei também ajudando diversas outras empresas e destinos turísticos, não só no Brasil, mas também em outros países. O que
a minha apresentação, a gente vai falar um pouquinho de um cenário, como que a gente está atuando, o perfil do turista pós-Covid, e depois nós vamos falar de algumas estratégias de marketing para esse período que a gente está vivendo. Então, assim, eu não vou entrar em números, quanto o turismo tem sido afetado, todo mundo sabe que o principal setor, né, assim, mais afetado mundialmente, mas o que eu acho que é importante a gente entender, né, que nós estamos vivendo um cenário de muitas mudanças, e mudanças que já vinham acontecendo e que foram aceleradas com essa pandemia, né? Então, assim, a transformação digital a gente percebe ela muito mais rápida, e as empresas que não estavam preparadas, elas estão tendo mais dificuldade para se adaptar a esse novo cenário, em qualquer área, né? Mesmo o trabalho remoto, a educação online, várias escolas não estavam preparadas, né, adequadas para atender os alunos à distância, e no turismo não é diferente, né? Então, a gente sabe que essa transformação digital, ela tem sido muito rápida, e o primeiro erro que as empresas e os destinos tendem a correr é interromper a comunicação. Então, estamos numa crise, não sei o que eu vou falar, não sei, acho melhor não falar nada. E é exatamente nesse momento de crise que precisamos estar próximos dos nossos clientes, humanizando a marca, sendo solidários da forma como a gente pode. Então, assim, entendendo que todo mundo, e no mundo todo, está mais conectado e mais digitalizado, né? E passamos o tempo todo online, mais do que passávamos antes, e se a sua marca não estiver presente, ela não vai ser lembrada quando tudo isso passar. Então, a gente também tem observado muito a atuação das empresas, né, que tem tido uma boa iniciativa com relação ao combate à pandemia, doação de máscaras, apoio às comunidades. Então, estamos todos muito atentos a essas marcas, e estamos acompanhando essas mudanças, que têm sido praticamente semanais, né? Então, o que falamos um mês, 40 dias atrás, já parece que faz muito tempo que foi discutido. E nesse momento, é muito importante estar próximo do cliente e manter nosso relacionamento. Um segundo erro é a gente pensar que tudo vai voltar como era antes, né? Então, assim, tem um exemplo clássico que tem rodado, circulado demais pela internet, Veneza, né? Não só as multidões que deixaram de frequentar o destino, mas a própria água, né, dos canais muito mais clara. Então, sabemos que isso não vamos ter um cenário de uma praça completamente vazia, mas provavelmente não teremos um turismo massivo e aglomerações, pelo menos não no médio prazo, curto e médio prazo. E também sabemos que a recuperação do turismo, já tem sido falado em diversos painéis, ela vai começar com o turismo doméstico, né, o regional, e depois passando para o nacional, e no terceiro momento vem a recuperação das viagens internacionais. Por que isso é importante a gente frisar? Porque o nosso cliente de curto e de médio prazo pode ser outro. As empresas e os destinos que estavam posicionados para atender turistas internacionais provavelmente têm que adaptar a sua oferta de serviços e têm que buscar esse novo cliente no mundo digital. E quem é esse novo cliente? É um cliente que está ainda mais conectado, mais digitalizado e mais exigente, né, em relação principalmente à segurança. Qual é o tipo de segurança que esse destino, esse hotel, esse restaurante me oferece? E quando a gente fala segurança, é segurança física, segurança sanitária, alimentar, né, de todos os tipos. É um cliente que valoriza ainda mais, porque a gente já vinha falando, principalmente quando falamos de destinos turísticos inteligentes, dos pilares, né, que são até mais reforçados, que é a sustentabilidade. Já chamamos o Smart Tourism, não é? Isso. Estamos muito a trabalhar, já temos várias cidades que estão a apostar fortemente neste conceito, nomeadamente a cidade de Viseu ou a cidade de Aveiro. Perfeito. E agora a gente vê que faz ainda mais sentido, né? Porque a gente reforça
A sustentabilidade reforça a inovação com experiência, a tecnologia, a governança e a acessibilidade, né? Então, trabalhar com sustentabilidade já era importante e fica ainda mais importante porque estamos todos de olho no que as empresas estão fazendo em relação não só ao meio ambiente, mas principalmente em relação às suas comunidades. É um cliente também, esse viajante, ele valoriza o consumo consciente, né? Então, esse tempo em casa, a gente deixa de consumir muita coisa e passamos a questionar o que é realmente importante. Ele evita aglomerações, ele valoriza as empresas que têm iniciativas positivas, né? Tem aqui no Brasil diversas grandes empresas e pequenas empresas têm feito várias ações para minimizar o impacto, né, da pandemia. É um cliente também que aprendeu a valorizar o pequeno negócio. Aqui a gente teve, não sei se aconteceu mesmo aí, uma valorização do pequeno comércio, do pequeno supermercado, do bairro, porque são os mais frágeis, né? Sem dúvida. E há muito esta cultura. As pessoas agora procuram mais o comércio local. Também, nós também temos isso cá nas nossas cidades e no nosso dia a dia. É verdade. E agora a campanha também vai ser, né? Viaje pelo próprio país, viaje pelo nosso país, vamos valorizar os nossos hotéis, os nossos destinos, vamos, né, fortalecer o nosso turismo. Também um cliente que usa muita tecnologia para mobilidade, uma mobilidade segura e para maior independência, né? Poder fazer reserva direta, de preferência fazendo check-in, check-out online, né, com as facilidades. A gente vê aí diversas tecnologias, como robôs sendo utilizados para limpeza e higienização de hotéis. Então, a gente vai prezar cada vez mais pelas empresas que têm esse cuidado e facilitam, né, as nossas viagens através da tecnologia. E também uma coisa que é um pouco paradoxa, né? A gente vinha de um mundo completamente globalizado e agora a gente vive o local, né? A gente não pode nem sair da própria casa, nem da cidade. Então, a gente acaba valorizando os nossos produtos locais em detrimento dos produtos importados. E aí também achei super bacana esse selo que Portugal criou. Parabéns, é o primeiro que eu vejo. Eu sei que na Espanha tem algumas iniciativas, né, para se criar uma certificação. Então, Portugal mais uma vez sai na frente, né, porque o cliente tende a procurar os lugares com alto nível de segurança, os pequenos hotéis, né, com poucas unidades habitacionais, os destinos menos consagrados, então uma oportunidade para os destinos que ainda não são tão conhecidos ou não recebem grandes fluxos de turistas. Tendem também a valorizar as empresas que têm flexibilidade nas políticas de cancelamento e alteração das suas viagens e as empresas digitalizadas. Então, eu sempre digo nas palestras e nos cursos, se a empresa não existe no mundo digital, ou se ela existe e tem uma presença online deficiente, ela sequer será considerada pelo potencial cliente, porque toda a sua jornada de compra ele faz online. Então, para pesquisar para onde eu vou nas minhas próximas férias, no próximo feriado, para reservar, durante a viagem e quando ele volta, ele utiliza a internet com muita frequência. Se a empresa não estiver literalmente na palma da mão desse cliente, ela sequer vai ser considerada. E, Marta, desculpa interromper, a verdade é que é cada vez mais fácil que as empresas tenham acesso e disponibilizem informação daquilo que possuem, dos seus serviços, nas redes sociais, nos sites, porque é uma indústria, chamemos-lhe assim, que cada vez está mais acessível e é mais intuitiva. Sim. Mas sabe que nós fizemos recentemente um estudo, até foi o departamento, o núcleo do meu colega Gonçalo Gomes, fez um estudo para avaliar quais das empresas que existem no centro de Portugal que tinham e ligadas ao turismo, que tinham redes sociais ou site. E ainda são baixíssimas as empresas que têm estas redes sociais. É incrível. Podíamos deixar aqui este apelo de que realmente as pessoas comecem cada vez mais é muito importante. E quando a gente fala de presença online, Adriana, não é só ter um site ou ter um perfil no Instagram ou no Facebook.
tem que ter um plano de marketing digital mesmo, tem que estar orquestrado para saber a mensagem que nós vamos passar, cuidar muito também da reputação, o que os clientes falam dos serviços, como eles avaliam no TripAdvisor ou no próprio Google My Business, é fundamental para a tomada de decisão dos outros turistas. Então, se a empresa não cuida, tem empresas que nem sabem que tem um perfil no TripAdvisor, porque foi criado pelos próprios clientes. Então, esse tipo de lacuna, vamos dizer assim, não pode mais existir, porque com esse isolamento nós ficamos todos muito mais conectados. E a presença online, a reputação online de todas as marcas, e agora mais ainda, principalmente pela questão da segurança, é fundamental para a gente escolher ou não um restaurante, um hotel, um passeio, enfim. Então, é uma necessidade mesmo e as empresas precisam correr com isso. Mas de forma coordenada, não é? Bem organizada e permanentemente atualizada, porque aquilo que menos queremos ver é redes sociais, sites completamente desatualizados, criados, mas sem informação. Exatamente. Bom, continuando então, os segmentos que tendem a ser mais buscados nesse primeiro momento da recuperação: turismo de natureza, turismo rural, bem-estar, ecoturismo, turismo de aventura, tudo que envolva, que possa ser realizado no espaço aberto, em meio à natureza e principalmente em pequenos grupos. E quando a gente fala, né, de oferta, é importante entender que as experiências que já eram importantes, as experiências turísticas, elas ficam ainda mais relevantes, porque é isso que marca uma viagem. E se antes a gente já buscava o autêntico, agora a gente busca ainda mais, né? Por que eu vou sair da minha casa para ir para um determinado destino se eu não posso fazer uma coisa diferente? Então, aqui um exemplo de experiência da minha família numa viagem para a Amazônia no ano passado. Então, mesmo no próprio país, a gente acaba se surpreendendo. Alguns exemplos de experiências que podem ser realizadas desde degustação de queijos, caça à trufa para aprender a cozinhar enfim, não só colher, mas estar junto ali com um caçador de trufas, pequenas viagens de bicicleta, meditação, espiritualidade, isso também tem sido bastante buscado. E aqui algumas experiências do destino Mendoza, né, na Argentina, que é um destino de vinho, mas as próprias vinícolas criaram experiências diferentes para poder complementar a oferta turística, né? Então, um sunset, degustando vinho, passeio de carro antigo, balão, bicicleta, enfim, foi uma forma que elas encontraram para se diferenciar e também reter o cliente por mais tempo. E quando a gente fala de experiência, ela não necessariamente precisa ser uma coisa sofisticada. Esse aqui é um exemplo de uma experiência no Peru. Tem um hotel em Machu Picchu que chama Sumac, é um hotel de luxo, e eles oferecem uma experiência gastronômica para os hóspedes. O Peru produz mais de 70 tipos de batata e eles levam os clientes, os hóspedes do hotel, para uma fazenda para degustar os diferentes tipos de batata com um molho típico peruano. Então, não precisa ter uma super estrutura, mas precisa ser algo realmente autêntico. E aqui um exemplo de uma empresa que foi muito rápida na adaptação da oferta turística. Vocês devem ter acompanhado que o Airbnb Experience agora também oferece as experiências online. Então, você pode contratar um chefe, uma aula, né, com um chefe, ele faz lá na cozinha dele e você assiste da sua casa. Essa empresa em São Paulo, chama Bem São Paulo, ela fazia passeios e oferecia experiências na capital. E de uma hora para outra ficou impossibilitada de vender, como muitas empresas turísticas, e ela criou essa experiência de cozinhar com o chefe. Então, por exemplo, a chefe Bel Coelho é uma chefe bem conhecida em São Paulo, só que a diferença dessa experiência que ela oferece é que eles mandam para a casa do cliente um kit com todos os ingredientes. Então, a chefe faz na casa dela e você cozinha na sua casa e depois degusta. Então, eles foram um pouquinho além
do que o Airbnb oferece, justamente porque estão, né, na mesma cidade. Então, é para chamar atenção, assim, todos nós sabemos que o turismo não vai ser mudado de uma forma revolucionária, mas a gente sabe que a oferta turística vai ter que sofrer algumas atualizações, algumas adaptações. E pensar em que tipo de experiência o meu hotel, a minha agência, o meu restaurante oferece para o meu cliente vai ser ainda mais importante, né? Como eu posso inovar nessa entrega de serviços. E aí a gente, então, entrando um pouquinho já na área de marketing, esse é um momento que pede realmente o desenho de um plano de marketing, seja para um destino ou pelo menos uma atualização do plano de marketing, seja para um destino ou para uma empresa. Eu preciso pensar nos serviços, quais os serviços que eu ofereço, que fazem sentido e quais os serviços que eu posso oferecer diante desse novo perfil de turista, diante dessas novas necessidades. Talvez tenha que repensar o meu público-alvo, repensar o meu posicionamento, porque se estava acostumado a receber turistas internacionais ou de longa distância, é o momento de tentar atrair um público mais local, mais regional. E para isso, feito tudo isso, eu preciso comunicar, né? Eu preciso comunicar para o mercado que eu estou preparado, que eu tenho esse posicionamento e esse serviço adequado para o meu público. E como a gente... Marta, posso interromper só para dar um exemplo? Ontem ou hoje vi num site do Boa Cama Boa Mesa, que é um programa do Grupo Empresa, ligado à SIC, que dava uma notícia de que um dos nossos empreendimentos turísticos do centro de Portugal, mais conceituados, pelas características que tem, porque é muito autêntico, porque é um conceito de luxo, eles vão reiniciar, anunciaram que o Areias do Seixo, é assim que se chama, vão reiniciar a atividade, prevêem iniciar a atividade no dia 1 de junho. E é engraçado, e por isso é que faço aqui este apontamento, porque eles vão fazer 50% de desconto para as pessoas da região onde está implantado o hotel. Ou seja, olha que legal! Eles estão no Oeste, e isto a propósito daquilo que disse, de nós adaptarmos a oferta ao novo público e às pessoas, ao mercado interno. Este hotel em particular vai abrir portas fazendo um desconto de 50% às pessoas que habitam a região do Oeste, que é onde está o hotel. Foi apenas um pequeno à parte, porque achei que mas é um ótimo case, né? Assim, pensando redefinindo o público-alvo, né? Sim. Interessante. Bom, no marketing digital, então, como podemos trabalhar? Primeira coisa, definindo uma mensagem, e a mensagem agora é clara, né? Portugal é seguro, né? Os nossos empreendimentos são certificados, passar confiança e flexibilidade, como eu falei para vocês. Diante de um medo de uma segunda onda ou de uma nova restrição de deslocamento, as empresas precisam ser mais flexíveis para as pessoas se sentirem seguras para comprar, né? Sabendo que elas podem adiar ou cancelar a viagem quando elas se sentirem prejudicadas. Então, quando a gente fala do marketing digital, isso aqui fica aparecendo para vocês, esse cabeçalho? Sim, muito bem, obrigada. Tá. Quando a gente fala do marketing digital, é importante lembrar do funil de vendas. A gente trabalha com ações para trazer visitantes para os nossos canais. Então, eu faço ações para trazer visitantes para o meu perfil do Instagram, para o meu site, blog, enfim. Eu faço um esforço para transformar esses visitantes em leads, que são os potenciais clientes, e no momento adequado a gente vai fazer negócios. Tá? Então, a matéria-prima para trabalhar bem esse funil de vendas é o conteúdo. É com bom conteúdo que eu atraio visitantes, converto em leads e no momento certo converto em clientes. Nesse momento delicado que estamos, eu posso trabalhar com as duas primeiras etapas do funil. Eu tenho que trabalhar conteúdo para aumentar a minha audiência, aumentar o número de visitantes e de leads, e eu tenho que me relacionar muito bem com eles, porque quando tudo isso passar, a conversão, né, a venda fica muito mais fácil. Tá? E aí, pensando, então, em 4 estratégias que podem ser trabalhadas durante a Covid, 2 delas
para essa fase ainda de pandemia e as outras duas quando a gente estiver próximo da retomada. Começando então com a primeira, que é proteger e valorizar a marca, né? Como a gente comentou, os clientes estão muito atentos ao que as marcas estão falando. Então, as mensagens, fique em casa, viaja amanhã, ou mesmo estamos sendo solidários com a comunidade X, ou doamos tantas mil máscaras para o hospital Y, né? Esse é o tipo de comunicação importante para valorizar e proteger a marca, né? Comunicações que visam na solidariedade, que visam no bem-estar coletivo. Então, simplesmente não falar nada não é a melhor estratégia para esse momento. E aí eu trouxe alguns cases, e o que mais me tocou, talvez pela música, pela mensagem, foi o de vocês, né? Haverá tempo, e que é realmente bem bonito. Eu vi diversos outros destinos que fizeram com essa mesma mensagem, inclusive no Brasil a gente tem um vídeo bonito, né? Falando, fica em casa hoje, nós vamos voltar a viajar amanhã, mas a Espanha também tem, destinos americanos, mas o de vocês é especial, vocês estão mesmo de parabéns na criatividade. Benidorm, né, que é um destino também turístico inteligente na Espanha, foi rápido em atualizar o site e colocar as informações, né, que os visitantes querem saber, informações sobre os eventos, né, cancelados, informação sobre a pandemia no destino, porque as pessoas vão ficar atentas a isso. Como o destino lidou com a pandemia? Quantos casos, né? Quanto tempo? Então, os destinos que tiveram a pandemia mais controlada são os que vão se restabelecer primeiro também. Aqui um caso da Latitudes, que é uma empresa que trabalha, uma operadora que trabalha com turismo cultural, então aqui mostrando o que eles estão fazendo para ajudar, né, nesse momento, e convidando também, olha, se você quiser, você pode colaborar com as nossas iniciativas, né, os projetos sociais. Aqui uma marca de luxo, né, o Copacabana Palace, que pertence à rede Belmont, também fazendo doações para ONGs, ou seja, é uma maneira de você não só fazer o bem, mas também comunicar que está fazendo a sua parte aí em prol do combate ao coronavírus. E as marcas que souberem gerenciar essa contribuição, que souberem de fato se doarem, né, pelo menos nesse momento mais delicado, são as marcas que vão ser lembradas e que vão sair fortalecidas disso. Então, é muito importante. E tem muita empresa, não só agora, mas que eu já atendi em diversos momentos, assim, várias empresas que têm ações de responsabilidade socioambiental e que não comunicam. Falam, eu faço isso de coração. Falam, é muito bom você fazer isso de coração, mas o seu cliente precisa saber o que você tem feito. Então, é importante saber comunicar também. A segunda estratégia é para a gente manter os clientes, né? O que eu posso fazer para manter uma comunicação com os clientes, para a minha marca ficar próxima? E aí é importante mostrar o que a empresa tem feito, assim, os valores, respeito com os funcionários, com clientes, com fornecedores. Alguns destinos trabalhando as visitas virtuais, né? Elas não substituem as visitas presenciais, claro, eu acho que ao contrário, elas estimulam, né, as viagens. É também a hora dos agentes de viagens mostrarem a sua expertise, né? Mostrar qual é a diferença de comprar com o agente e no atendimento das pessoas que tiveram voos cancelados, né? Ou mesmo na repatriação para os seus países. Então, deixar claro que vocês fazem esse trabalho que é brilhante. E humanizar a marca. E quando a gente fala humanizar a marca, é pensar assim, qual é a dor, entre aspas, né, do meu cliente? No marketing digital, quando a gente fala dor, a gente entende como o problema. Então, se eu quero atender, por exemplo, famílias que têm crianças e neste momento difícil de ficar com os filhos em casa, eu compartilhar conteúdos que ajudem os pais a cuidarem dos filhos nesse momento, é uma forma também de chamar a atenção desse cliente e de ficar mais perto dele. Então, alguns exemplos de conteúdo, né, que a gente tem visto: gastronomia, receitas para fazer em casa, pratos típicos, né? Eu vou mostrar alguns cases para vocês.
Inspirações, né? A gente não pode viajar hoje, mas tem esse livro, tem documentários, filmes, vídeos online que são belíssimos, playlist no Spotify, né? Que tipo de música combina com uma viagem ao centro de Portugal? Como eu posso trabalhar isso para a pessoa começar a viajar e quando ela for viajar de verdade, ela poder carregar essa playlist? Para as famílias, então, visitas virtuais, jogos, testes, brincadeiras com crianças, tudo que possa ajudar nesse momento. Para as empresas que trabalham com turismo de aventura, ecoturismo, naturezas, então, o público gosta de esporte, gosta de atividades físicas, então, dar dicas do que fazer em casa, né, de equipamentos, eu acho que é bem interessante. Assim como o bem-estar, né? Todo mundo precisando ter um equilíbrio emocional nesse momento difícil. Então, e para as empresas que também recebem pets, né? Passar dicas do que fazer com o seu pet que está confinado em casa, alimentação, enfim, esse tipo de conteúdo. Aí também não tem como não falar, né? Esse vídeo é sensacional de Portugal. Você não pode visitar, mas leia Portugal. E para quem gosta de literatura, tem uma conexão. O vídeo faz uma conexão muito forte com o usuário. Aqui é um exemplo de uma operadora fantástica aqui do Brasil, a Terramundi, que trabalha com destinos diferentes e de uma forma mais exclusiva também. Então, eu recebi uma newsletter deles dizendo, vamos viajar de outros modos, né? Então, dá dicas de leitura, de música, né? Então, oferecendo aqui um pouco da música cubana para quem, né, já começar a sonhar com Cuba, enfim, os relatos, os documentários, então, tudo que possa manter o relacionamento, ficar próximo do cliente, ao mesmo tempo dando algum tipo de dica. Nesse momento, né, assim, enquanto a gente não está de portas abertas, não faz muito sentido ficar falando venha para o meu hotel, venha para o meu restaurante. É interessante a gente trabalhar essa mensagem de uma forma subliminar, né, de uma forma que você pode, por exemplo, dar dica do destino e quando tudo isso passar, você pode vir para cá que nós vamos usufruir, vamos desfrutar. Então, aqui um exemplo de uma agência de receptivo no Marrocos, que fala, já que você não pode viajar, que tal viajar na cultura e dar uma receita de um prato típico, né? Então, muita gente cozinhando nesses momentos. Aqui, um exemplo da Rusticar, que é uma rede de hotéis exclusivos, né? Tem hotéis portugueses e espanhóis, acho que uma grande parte na Espanha, no meio rural, e um deles passando algumas dicas de bem-estar, provavelmente que tem afinidade também com o tipo de oferta turística. Aqui o exemplo de Madrid, o destino Madrid. Você não pode nos visitar agora, então vou te levar para passear no Prado, no Jardim Botânico, né? Você pode nos acompanhar. E aqui achei muito interessante uma agência aqui no Brasil também, que fez uma visita virtual, mas dirigida para as crianças. Então, para participar, você tinha que fazer... você é convidado, confirme sua participação no link na bio e enviaremos o seu boarding pass na véspera. Ou seja, já entra um pouco no clima de uma viagem, mesmo sendo uma viagem virtual, né, e dirigida para famílias que têm crianças. Então, achei bem criativo. E quando a gente estiver pensando na retomada, são outras estratégias que a gente tem que adotar. A primeira, né, passar a confiança e inspirar novas viagens. Como já falamos, mostrar segurança e flexibilidade vai ser fundamental nesse período. Personalizar a comunicação. Estamos cada vez mais gostando de nos sentir exclusivos, né? Então, quanto mais a gente consegue personalizar, e diversas ferramentas do marketing digital são excelentes para isso. Oferecer benefícios para os clientes, para eles voltarem, como foi o exemplo desse restaurante, né? 50% de desconto para quem é local.
passar inspiração também, levar as pessoas até o destino para realizar alguma atividade, uma experiência. Então, compartilhando esse tipo de conteúdo para, assim, dar água na boca e deixar a pessoa com vontade de fazer a viagem. Mostrar as adaptações que a empresa tem feito para a retomada. Então, no caso de hotéis, restaurantes, como estão atendendo, quais são os cuidados básicos que a partir de agora são tomados. Esse tipo de informação... Desculpe, Marta, e devem mostrá-lo a partir das redes sociais, por exemplo, exemplos do que é que estão a fazer, como é que organizam o seu trabalho, como é que organizaram o espaço, tudo o que puderem transmitir em termos de informação que garanta às pessoas que vão visitar que podem encontrar ali um destino seguro, tudo será uma mais-valia nesta altura. Exatamente. É bem essa, tem que mostrar isso. Não basta só fazer, né, cumprir todos os protocolos e deixar o cliente sem informação. Hoje, a principal mensagem é a segurança. Então, o meu destino é seguro, a minha empresa é segura, pode vir que você vai ser bem atendido e com todos os cuidados necessários. E também focar na sustentabilidade. E aí eu trouxe alguns exemplos. Aqui uma campanha que o Peru fez, eu achei belíssima também. Eu sonho, logo viajo. O Peru vinha se posicionando como o país mais rico do mundo, mas não em termos de riqueza material, mas em riqueza cultural e natural também, né? E agora, nesse vídeo, eles falam se a Terra, nossa, se todos nós vivemos na Terra, nós somos todos irmãos, né? E a gente continua sendo o país mais rico do mundo porque a gente sabe melhor celebrar a vida, mostrando as danças, a cultura, né? É muito difícil você assistir um vídeo desses e não ficar com vontade de viajar ao Peru. Também achei sensacional essa campanha de vocês, Are You Ready? Né? Mostrando um país ou vários países dentro de um país, né? A diversidade da oferta turística. Mas eu achei interessante, principalmente também porque mistura com gamification. Então, acaba se conectando com outro perfil de leads, né? De clientes que gostam mais de aventura, apesar de mostrar muita coisa de turismo cultural, gastronômico, compras, etc., também acaba pegando os mais jovens, né, que se conectam com os jogos, com os games. Espanha te espera, também achei muito bacana esse tipo de mensagem. Estamos em casa agora, o melhor lugar do mundo é a sua casa. Mas assim que tudo isso passar, a Espanha te espera. Mas eu achei que foi uma grande sacada porque é a casa do espanhol. E o espanhol tende a viajar pela Espanha. Então, foi uma mensagem muito nessa linha também, né? Estamos aqui, a Espanha, esperamos qualquer uma, a Espanha te espera, estamos em casa, não tem lugar melhor no mundo do que a sua própria casa. E aí, já pensando, então, nesse perfil de público de público-alvo do curto prazo, né? O público nacional. Aqui um case interessante também da operadora Terramundi, que trabalha com diversos fornecedores no mundo todo. Então, eles fizeram um vídeo, uma campanha, né, com todos os fornecedores na Índia, na África, em vários países, e todos eles dando o mesmo recado, né? Isso vai passar, não pare de sonhar. E quando a gente olha para isso, é impossível você não ficar com vontade de ir para 2 ou 3 destinos que você está vendo ali, mesmo que seja muito rápido. Espanha também, Barcelona fez uma campanha, trocou a hashtag Visit Barcelona por, né, agora é Barcelona Visits You. Então, você não pode nos visitar, então Barcelona vai até você. E aí leva conteúdo do destino até a tua casa, né? E as visitas e tudo que pode ser desfrutado aqui no nosso destino. Aqui um exemplo de um hotel, um resort na Bahia. Costureiras salvam vidas, então a cada reserva feita ou remarcada, 50 novas máscaras são doadas. Então aqui já associa uma ação de solidariedade, mas com uma compra, né? Então também, se eu tiver em dúvida entre 2 empresas, eu provavelmente opto pela empresa que está fazendo alguma coisa em prol do destino.
E a quarta estratégia, né, aí na hora de conversão mesmo, quando a gente já tiver sinalizado quando poderemos receber os clientes, os turistas, quando poderemos abrir as portas, né? E aí nós vamos falar então sobre ofertas, promoções, inovações, e aí sim entra bastante exemplo de rede social. Primeiro, né, aqui um exemplo de a Espanha. É uma promoção para dar um presente para o Dia das Mães. Aqui no Brasil, dia 10 de maio. Quando é o Dia das Mães em Portugal? 10 de maio, é domingo. No primeiro domingo? É o primeiro domingo, sim. É o próximo, né? Isso. Já é o próximo domingo. Sim. Então, aqui, olha que interessante. Mesmo ou no site ou nas redes sociais, você pode dar um presente, né, para sua mãe e ela vai usufruir quando ela puder. Sabendo que agora ela não pode viajar, mas também é uma forma de continuar vendendo ainda sem perspectiva, né, de agendamento. Aqui na mesma linha, uma pousada de montanha, de campo, aqui no Brasil, na região de Campos do Jordão, uma cidade muito pequenininha, que chama Gonçalves, e a pousada oferecendo vouchers limitados. Então, você compra um voucher, você pode pagar parcelado e você tem 2 anos para usufruir essa hospedagem, né? Entendendo que os hotéis precisam continuar o seu fluxo financeiro, né? E sem ter nenhuma receita nesse momento. Então, foi uma forma que eles encontraram de ter uma receita sem poder receber hóspede. A propósito disso, há uma associação nacional, não sei se a Marta conhece, que é a Agaresp, que é a Associação da Restauração e da Hotelaria, e eles lançaram recentemente uma iniciativa idêntica para ajudar os restaurantes, que era da aquisição de vouchers de alimentação em restaurantes. Não se pode usufruir hoje, mas injeta-se dinheiro, capital, para ajudar as empresas que nesta altura estão com graves dificuldades, e usufrui-se na altura em que for possível começar as pessoas reiniciarem a sua vida e irem aos restaurantes. Por acaso acho um exemplo muito interessante, que pode ser perfeitamente replicável noutras áreas, em hotelaria e animação turística, em experiências de animação turística. Há diversos casos onde isso se pode aplicar. É interessante porque continua, né? As empresas precisam continuar pagando os seus colaboradores, tem diversos custos que são fixos, né? Então, é uma forma. Aqui no Brasil, a Heineken, né, a cerveja, fez uma parceria com os bares. Então, eu posso, por exemplo, comprar um voucher de R$50 para ir no bar que eu gosto de ir, e a Heineken também paga assim, o mesmo valor para o bar. E eu ganho, né, esse voucher para usufruir quando eu puder. Então, a gente gosta mais, entre aspas, né, de uma marca que também está aportando, que também está fazendo a sua parte nesse momento. Então, é uma estratégia interessante. Em termos de inovação, achei essa estratégia da Rusticai também bem interessante, que você pode dar de presente, né? Você pode presentear uma pessoa com uma noite de hospedagem numa pousada de luxo, e a pessoa, se quiser, pode comprar outra, né? Então, também é uma forma de, eu posso presentear minha mãe, eu posso presentear uma amiga que faz aniversário em breve. Simples, né? É muito simples oferecer isso. Aqui também um exemplo de sorteio no Instagram, nesse caso. Os sorteios funcionam muito bem, as parcerias funcionam muito bem no Instagram, quando a sua marca, a sua empresa se associa a uma outra, que pode não ser do mesmo segmento, o ideal é até que seja de um segmento complementar, por exemplo, um restaurante fazendo uma parceria com um hotel. E aí, aquele tipo de regra, né, que você curte, você marca, você convida um amigo, você participa de um sorteio, né, com quem você viajaria, com quem você viajará quando tudo isso acabar. E por quê? Né? Então, a melhor resposta ganha o prêmio.
Outra coisa muito importante quando voltarmos a receber os turistas é trabalhar com os influenciadores digitais, né, para principalmente quebrar as objeções, garantir a segurança. Então, pode vir para o meu destino, pode vir para a minha empresa, aqui realmente é seguro, eu te recomendo, né, eu aconselho você a visitar, você vai ter um ótimo momento nesse destino, nessa empresa. Então, o papel do influenciador fica bem importante quando tudo isso já estiver passando. Uhum. Aqui achei bem... Oi? Só um comentário. A verdade é exatamente essa, é que nós confiamos, nós projetamos em algumas pessoas os nossos gostos e as nossas tendências e quando temos essas pessoas, normalmente que são influencers digitais, a dar uma recomendação sobre um destino ou um produto que adquirem, confiamos mais. Por isso é que é importante também este trabalho destes influenciadores digitais que venham e que atestem na primeira pessoa que a experiência é efetivamente boa e que se sentiram seguros. É Exatamente. um word of mouth. Exatamente. Então, se eu quero, por exemplo, receber um público familiar, é importante trazer um influenciador que tenha filhos, e que mostre, olha, a minha família se divertiu muito aqui. Pode vir que aqui é seguro. Então, ele tem mesmo... Quando é um influenciador que tem uma audiência muito engajada, né? Porque tem alguns influenciadores que têm uma audiência muito grande, mas que não é tão engajada. E aí entra também uma dica de trabalhar com os micro-influenciadores, né? Não precisa necessariamente ser aqueles influenciadores que têm 300, 500 mil seguidores no Instagram, mas às vezes um influenciador que tem 30 mil seguidores e que tem uma influência grande sobre a sua audiência, ele traz melhores resultados do que o grande influenciador. E também aqui um exemplo de campanha, né? Fui impactada por esse anúncio no Instagram, uma pousada de campo. Olha a mensagem: isole-se no paraíso. Né? Então, bem adequada. Mas muito adequada, muito pertinente. E quem não tem vontade de sair de casa agora, se eu pudesse estar numa casa assim, né, num campo, né, um gramado, poder caminhar. Então, é uma mensagem que impacta muita gente e assim que tiver disponível, né, que a gente sair do isolamento, é um hotel que tende a ter um grande fluxo aí de clientes. Então, sintetizando, Adriana, o que a gente falou, assim, para as marcas terem sucesso daqui para frente, não é muito diferente. Esse é um slide que eu usei numa palestra em fevereiro. Então, não é diferente do que a gente precisava antes. O que temos que focar? Na experiência, né? O cliente busca cada vez mais experiências autênticas. Na tecnologia, a gente tem que estar online, temos que cuidar da nossa reputação online, temos que entender qual é o tipo de experiência digital que o meu cliente busca, como que eu posso facilitar a compra, né? Uma reserva online, de preferência pelo celular, nem pelo computador, né? Que a gente chama de e-commerce, né? Pelo mobile. E também temos que pensar na sustentabilidade. São os 3 pilares que são cada vez mais importantes para as empresas de turismo focarem, transmitindo a mensagem de segurança. Venha para o meu destino, venha para a minha empresa, que aqui você encontra toda a segurança necessária. E a gente sabe, né, que o turismo vai se recuperar, não sabemos quando, mas que tão logo a gente consiga passar essa ideia de segurança, e aí Portugal sai na frente com esse selo, né? O primeiro país, eu pelo menos não vi ainda nenhuma outra iniciativa nesse sentido, passando confiança e segurança, né? O segredo é também saber comunicar, porque a percepção do cliente é que como o cliente vê esse destino, essa empresa, é que vai fazer a diferença. Então, saber comunicar essa adequação, né, essa segurança
essa flexibilidade que estamos todos nós buscando hoje é o sucesso para as marcas de turismo agora no curto e no médio prazos. E para finalizar, uma frase do Fernando Pessoa, né, que eu acho que tem muito a ver com o que a gente está vivendo hoje. A vida é o que fazemos dela, as viagens são os viajantes. O que vemos não é o que vemos, senão o que somos, né? E somos muito fortes, somos muito resilientes. Eu tenho certeza que nós vamos conseguir sair dessa fase para uma fase muito mais criativa, muito mais inovadora, muito mais fortalecida. Muito obrigada. Marta, muito obrigada. Se estivesse connosco presencialmente, de certeza que todos bateriam palmas, porque fui vendo os comentários e as pessoas sentiram-se verdadeiramente tocadas e inspiradas e emocionadas com a sua apresentação. Muito bom. Sim, tenho a certeza absoluta. Foram feitos muitos comentários. Eu própria também me senti muito inspirada e com vontade de fazer muitas coisas. Eu fico logo com vontade de desligar e ir logo passar à ação e ver as coisas concretizadas. Sim, mas eu acho que assim à partida, e eu vou já passar a palavra a quem queira, já vejo aqui a Filipa com a mão no ar, julgo que se calhar vamos talvez passar também a palavra, ver o que é que ela quer partilhar connosco, assim como outros, mas aquilo que sobressai daquilo que disse é que efetivamente haveria que haver aqui uma forma de conseguirmos... E isso também é um desafio para nós, Turismo Centro de Portugal, e é uma coisa que nos vai fazer aqui pensar e refletir, que é de que forma é que podemos ajudar as pessoas a criar as suas redes digitais, de que forma é que poderemos ajudá-los a criar não é necessário um site, há tantas redes sociais que servem perfeitamente bem para comunicarem fotografias, para comunicarem publi-reportagens, comunicarem descrições na primeira pessoa do que é o serviço que prestam, o produto que prestam. Se calhar este seria um primeiro desafio, que é ajudar quem não consegue ter estas redes sociais, ajudá-las a concretizá-las, a torná-las uma realidade, porque temos a certeza que era uma forma de as ajudarmos a posicionar o negócio nesta retoma, que é aquilo que nós queremos de forma transversal. A Filipa, eu vou deixá-la falar. Filipa Carregal. Filipa. Não sei se a Filipa está sem som, Filipa. Filipa Carregal. Só um bocadinho. Filipa? Que pena, não estou a conseguir ativar a Filipa. Eu estou vendo está a ver, as mensagens carinhosas. Nossa, muito obrigada a todos aí que estão ouvindo. E muitas pessoas no Brasil também. Que bom, que bom. Não sei se alguém mais quer levantar a mão, porque eu não consigo chegar à fala com a Filipa. Levantando a mão é uma forma de mostrar que querem falar. Enquanto não há voluntários, há aqui algumas questões. A Carolina Costa, por exemplo, pergunta qual vai ser a maior dificuldade para o marketing digital em estabelecimentos tradicionais que não têm grande conhecimento tecnológico. No fundo, isto que eu acabei de dizer, não é, Marta? Alguma sugestão, iniciativas? Eu acho que o marketing, ele depende menos de saber a tecnologia e ele depende mais de conhecer de pessoas. Então, quando você conhece o teu público, e aí a gente fala assim, desenhar uma persona no marketing, né? Você colocar as características, o que ela gosta, onde ela frequenta, quais são os hobbies. Você consegue entregar um conteúdo adequado e relevante para essa pessoa. E o conteúdo, ele é chave, tanto para atração, como também para a conversão dos clientes. A tecnologia a gente vai aprendendo e vai adaptando, mas conhecer essas características do público é o empresário que conhece. Ele conhece bem o público dele. O Sérgio Almeida está a nos ouvir? Pode ativar o seu som? Sim. Viva, Sérgio! Sim, mas não sou Almeida, sou Simões.
Simões tem razão, e está em grande, agora consigo ouvi-lo e ver perfeitamente, peço desculpa. Boa, excelente. Eu gostei muito da apresentação, gostava só de fazer uma pequena questão. Eu tenho um pequeno empreendimento, uma moradia em Sesimbra, que fazemos alojamento local praticamente no verão. A nossa dificuldade em chegar às plataformas é que nós nunca temos acesso ao cliente, porque fazemos, a grande maioria das nossas reservas é feita sempre através das grandes plataformas de reserva, como o Airbnb, o Booking, entre outras. Como é que nós conseguimos fazer diferente numa situação destas, em que nós não temos nunca acesso ao cliente a não ser através destas plataformas? Bom, num primeiro momento, essas plataformas, elas são muito importantes porque elas funcionam como uma vitrine para a sua empresa. Mas é um papel da empresa fazer a sua presença online e também se relacionar com esse cliente para que quando ele volte, ele faça um contato direto com vocês e não com esses intermediários. A boa notícia é que foi feito foi publicado um estudo recentemente que as reservas diretas tendem a aumentar neste momento, porque muita gente teve problema com as suas reservas feitas, né, através das OTAs, dessas grandes agências online, e não conseguiram cancelar e reembolsar. Então, muita gente ficou um pouco traumatizada com isso. Então, acho que esse é o grande momento. Penso que o mínimo para ter uma boa presença online é ter um site eficaz e rápido e que funciona muito bem, principalmente no celular, né, no telefone móvel. Ter um perfil no Instagram e no Facebook, aí depende um pouco do tipo de público que vocês atendem. E trabalhar principalmente com as ferramentas de reputação online. TripAdvisor e o Google Meu Negócio, Google My Business. Por quê? Porque quando alguém vai tomar uma decisão, a primeira coisa que ela faz é olhar a sua nota, a sua avaliação nesses sites, nessas ferramentas de reputação online. Então, incentivar os seus clientes que gostaram da experiência a deixarem uma boa avaliação, e existem formas da gente fazer isso elegantemente, responder, principalmente no Google, quando você responde para o cliente que fez uma avaliação, quando você gera um conteúdo novo ali, o Google entende que o seu perfil é mais relevante e ele tende a mostrar mais nas buscas orgânicas. Então, assim, existem várias ferramentas que podem ser trabalhadas para melhorar a presença online e principalmente a reputação online. Muito obrigado. Respondi? Sérgio. Sim, muito obrigado. Já, perfeito, obrigado. Prazer. Vou passar a palavra ao José Almeida. José, se ativar o seu microfone. Olá, boa tarde, viva. Boa tarde, José, viva. Desde já, parabéns pela iniciativa e também obrigado à Marta pelas excelentes dicas e pela partilha destes conhecimentos, especialmente para quem, como eu, não é especialista em marketing, nem nunca foi. Eu venho de uma área profissional completamente diferente, onde passei 20 anos da minha carreira profissional e só há 4 anos, sensivelmente, é que estou nesta área mais ligada ao turismo, e concretamente em relação às viagens de aventura em que é em Portugal. E a pergunta que eu faço é, sabendo que em Portugal a grande parte das pessoas e das empresas de animação turística são microempresas, como é o meu caso, que trabalho sozinho, embora tenha obviamente muitos parceiros locais com quem trabalho em rede, mas a empresa sou eu basicamente. E a minha pergunta é, creio que será seguramente comum a muita gente neste país e que agora está a sofrer de uma tremenda falta de liquidez por ter visto os seus negócios completamente suspensos por esta crise. E a pergunta que eu faço é, perante essa dificuldade financeira que muita gente agora tem, como é que se pode reiniciar a atividade e a retoma precisamente por marketing, sabendo que para ser bem feito deve ser feito por quem sabe e obviamente que essas pessoas cobram legitimamente os seus honorários. O que é que se pode fazer para reativar as empresas, reativar a atividade com tão poucos recursos ou nenhuns, como é o caso agora de muita gente que está sem sequer poder ter rendimentos para manter
as suas famílias e a sua própria vida normal, não é? Uhum. A gente pode aprender, né? Existe hoje muito conteúdo disponível, muito conteúdo bom, né, que a gente pode aprender. Eu acho que a primeira coisa a se fazer é dar um passo atrás e olhar assim, quais são as ferramentas que eu preciso utilizar para promover o meu negócio. Então, num primeiro momento, pode ser feito de forma, entre aspas, caseira, né, assim, dentro da própria empresa. E quando as coisas voltarem ao normal e os empresários não tiverem mais tempo de cumprir essas tarefas, terceirizarem para uma outra empresa. Eu digo que o marketing é como se fosse a contabilidade. A contabilidade, aqui no Brasil, todas as empresas terceirizam, né, para uma empresa especializada nisso. Então, do mesmo jeito que nós pagamos um contador, precisamos também entender que existe um custo, né, de marketing, que é um departamento fundamental em qualquer empresa, mesmo numa empresa de pequena ou de muito pequena, né, de uma equipe bem reduzida. Sugiro começar fazendo uma análise, de repente com um benchmark com outras empresas e estabelecendo quais são as principais ferramentas, as mínimas neste momento. Então, se possível, fazer um site, trabalhar com rede social e Google e TripAdvisor, que são ferramentas gratuitas. Então, existem vários tutoriais, vários conteúdos, e se eu puder ajudar, eu estou aqui à disposição. Às vezes, Marta, eu preciso de um conteúdo, preciso achar alguma coisa que me ensine a fazer, sei lá, uma arte para postar no Instagram. Né? Existem plataformas gratuitas que a gente pode utilizar para fazer isso. Enfim, de um tempo para cá, o turismo mudou, né? O mundo mudou. Digo, de uns 5 anos para cá, o mundo mudou muito. E o marketing digital tomou uma proporção muito grande, né? Dada a visibilidade que ele oferece. Então, algumas empresas até percebiam essa necessidade, mas como tinham um fluxo de clientes entrando, acabavam sempre deixando para um segundo momento. Mas eu estou à disposição, se eu puder ajudar, indicando alguns conteúdos. Eu mesma no blog A Gente no Turismo tem vários conteúdos gratuitos, inclusive e-books para fazer plano de ação para as mídias sociais, para trabalhar com o Instagram. Tem um e-book novo que mostra como trabalhar o Instagram para turismo. Então, com alguns cases de restaurante, hotel, destino, agência. Então, eu estou à disposição aí para colaborar também. José? Muito obrigado pela disponibilidade. Não sei se me está a ouvir. Estamos a ouvir muito bem. Ok, muito obrigado pela disponibilidade. Marta, obrigada, José, pela participação. A Marta, se calhar, deixaria no ar também o contacto do seu blog, não é? Onde as pessoas podem encontrar esses conteúdos. Sim. Seria ótimo, sim. Sim. agentenoturismo.com.br. Eu vou escrever. Isso eu posso mostrar aqui, né? Faça favor, então, se calhar é melhor. Tem aqui também entretanto, enquanto mostra, vou passar a palavra. José, posso desligá-lo? Está tudo esclarecido. Sim, muito obrigado. Obrigada, José, obrigada. Obrigado. Tem aqui o Rui Gomes, eu vou permitir falar enquanto a Marta... Eu estou ouvindo. Rui Gomes, passei-lhe a palavra. Viva! Olá, boa tarde, meu nome é Rui Gomes, como disse, eu falo do Mar Canaveses, tenho um turismo rural com 8 quartos e desde 2017 que nós recebemos maioritariamente grupos estrangeiros. Portanto, temos um mercado internacional bastante grande na nossa atividade. Este ano nós já tínhamos praticamente as reservas todas para uma taxa de ocupação superior ao ano anterior e estamos convencidos que o ano está perdido, muito honestamente. E estamos a ponderar, uma vez que está perdido e tendo uma noção de que manter a atividade aberta pode significar um prejuízo superior do que encerrar temporariamente, adaptarmos a nossa oferta
fazendo os investimentos necessários para que consigamos receber novamente esses hóspedes, mas estes hóspedes já estão mais preparados para novas experiências, para ter experiências enogastronómicas, experiências enoturísticas, e eu gostaria, a minha questão principal é saber a opinião se quem tiver possibilidade de parar, reorganizar e no próximo ano voltar ao mercado, se o deve fazer ou não. Essa é uma pergunta difícil porque ela envolve outras variáveis, né, para análise para poder ser respondida, porque é necessário olhar o seu, né, as suas finanças e os seus custos para chegar nessa decisão. Falando em termos de marketing, que imagino que é nessa linha, eu acho que as pessoas entendem se tiver fechado temporariamente para readequação, mas isso também tem que ser comunicado de uma forma clara, porque a gente não quer pensar que a empresa fechou, né? E algumas empresas não vão resistir à crise. Então, é muito importante manter viva ali a comunicação, mesmo que não seja com a mesma frequência, mas eu falar, estamos bem, estamos nos adaptando para poder te receber melhor. Tem que ter uma mensagem nesse sentido. Nem que seja no sentido de ir dizendo o que é que está a fazer enquanto está fechado, não é? Estamos a Exatamente. No sentido de uma mensagem muito positiva que se deve passar. Exatamente. Rui, ficou esclarecido, Rui? Perfeito, Quer colocar alguma questão mais extra? Não, depois gostaria de entrar em contacto para perceber de que forma é também que nos pode ajudar. Eu já fui aqui através da página do Instagram, da blog. Sim. Aliás, estava aqui a perguntar, Marta, quais são as melhores redes sociais? Se é o Facebook para comunicar, se é o LinkedIn, se é o Instagram? O que é que acha, na sua opinião? São todas, não é? Em geral, a resposta é a seguinte, depende do seu público-alvo. Se você trabalha com público corporativo, é LinkedIn. Quando a gente fala de turismo de lazer, é principalmente o Instagram. Alguns países trabalham muito ainda com o Facebook, mas o Instagram eu digo que é a rede feita ou perfeita para o turismo, porque tem um apelo visual muito grande. Então, quando a gente coloca um vídeo ou uma imagem bonita, ela fala mais do que 1000 palavras, né? Ela tem a capacidade de despertar o desejo de consumo. Então, agora, cada uma delas também tem recursos diferentes. É importante saber explorar os recursos no Instagram, principalmente os stories, as hashtags. Então, tem algumas técnicas. E se eu puder mostrar aqui para vocês rapidinho. Este aqui, então, é o blog. Nessa página de materiais gratuitos, que é o Agente no Turismo, eu tenho alguns e-books. E os mais novos eu ainda não consegui colocar aí, porque eles foram produzidos agora na quarentena. Eles estão no meu Instagram. Quando vocês clicam aqui nesse link, vão ver todos os materiais mais novos. Então, um e-book sobre turismo pós-Covid com insights para as empresas. E esse aqui, que está bem fresquinho também, com 10 estratégias incríveis para marcas, né, para empresas de turismo trabalharem no Instagram. Então, esses são materiais gratuitos. E no próprio blog, eu também trabalho muito com conteúdo já há 8, 9 anos, falando muito de rede social, né, de tendências. Então, eu fico, assim, é a minha forma de contribuir. E se vocês sentirem falta de algum assunto, pode me indicar e falar, Marta, produz alguma coisa que estamos precisando de uma orientação nesse sentido. Também fico à disposição para isso. Marta, também perguntam se vai partilhar connosco a apresentação. É possível? Depois sim. Faz-me chegar que eu distribuo junto dos participantes. Está bem. Está bem? O Armando Monteiro, só mais uma participação do Armando Monteiro. Vou permitir falar. Está bem, Armando? Ok, não sei se me estão a ouvir. Sim. Olá, boa tarde. Eu estou a falar aqui de Coimbra. Nós temos uma empresa de animação turística, fazemos passeios de tuk-tuk
e maioritariamente os nossos clientes, eu diria que mais de 90% dos clientes são estrangeiros, sendo que no inverno mais de 95% são brasileiros. Neste momento nós suspendemos a atividade em virtude da situação. Eu estive a ouvir com muita atenção toda a apresentação, gostei muito. Algumas ideias que falaram, eu também já tinha pensado em algumas, mas queria perguntar se tem alguma ideia, enfim, um pouco mais inovadora para este género de negócios em que eu diria que o contacto com o cliente é fundamental e trabalhar à distância acaba por ser um bocadinho complicado. Sim, é complicado. São passeios e atividades em Coimbra, é isso, né? Isso. Penso que desenvolver produtos novos, em vez de um passeio tradicional, um passeio com experiência para grupos pequenos, pode ser uma forma de inovar em termos de produto. Para trabalhar à distância, sem a possibilidade de entregar, assim, o que a gente tem visto agora, enquanto estamos todos em casa. Quando termina o isolamento em Portugal? Já tem uma data? Está a ser discutido. Ainda está a ser discutido. Provavelmente será no dia 4 de maio. Para algumas atividades, não é, Armando? Para algumas atividades. Vai ser gradual, né? Vai ser gradual, sim. Eu penso que... E nós, Não estou a ouvir bem, Armando, desculpa. Armando? Estão-me a ouvir agora, melhor, é? Sim, Armando. Agora estão-me a ouvir? Sim. Sim, eu estava a dizer que os nossos são passeios sightseeing e que o nosso contacto é muito direto com os clientes e nós, apesar desta abertura gradual que vai começar provavelmente nos primeiros dias de maio, nós estamos a equacionar só voltar provavelmente em junho, até porque até lá, de facto, não prevemos que tenhamos muitos clientes. Eu pensaria em criar um portfólio de serviços inovadores, colocando experiências, porque elas podem ser realizadas em pequenos grupos e também tem um valor agregado maior. Um exemplo, um exemplo de um destino de praia, por exemplo, que tem uma empresa que faz passeios. Normalmente as embarcações elas ficam ociosas no final do dia e se a empresa oferece um passeio no pôr do sol, com espumante, música, um clima mais romântico, esse passeio tem um valor agregado muito maior, né, porque ele proporciona uma experiência mais exclusiva e diferente para o cliente do que um passeio normal pelas ilhas, pelas praias. Então, eu tentaria formatar algumas experiências inovadoras, né? algum tipo de atividade que envolvesse experiência. E nesse momento, enquanto estamos fechados, seria interessante manter a comunicação, fazer alguma parceria com algum fornecedor para comunicar o mercado ou para... Enfim, tentar levar também algum tipo de experiência online para quem hoje não pode sair e também não pode esquecer sua marca. Muito bem. Obrigada, Marta. Obrigada, Armando. Obrigado. Vai correr tudo bem. Olha, queria só dizer para finalizar que tanto a Andreia como a Marta são nossos convidados quando quiserem fazer um passeio em Coimbra. Teremos todo gosto. Obrigada. Eu não conheço Coimbra, já aceitei o convite. Obrigado. Já vivi 5 anos a estudar em Coimbra.
Coimbra deixa saudades. Como sabem, é uma mística muito especial e quem passa em Coimbra nunca mais esquece. A Marta, quando vier cá, o nosso Ver Portugal presencialmente, ou este ano ou no próximo, vamos ver, mas há de vir, Marta, vamos ver como é que as coisas correm. É a nossa convidada, com certeza, para conhecer o centro de Portugal. Obrigada, Armando. Obrigado. Haverá tempo. Eu vou passar só a maior parte das questões. Vocês já perceberam, todos aqueles que nos veem e ouvem, que existe esta abertura, tanto comigo como com a Marta, já temos os contactos. Se houver questões que ficam por esclarecer, tenho a certeza absoluta que tanto eu como ela devemos de encontrar a forma de vos responder. Lamentamos não poder estar dar a resposta a todas as questões aqui ao vivo, mas a verdade é que está na hora do almoço aí, não está? Que horas são, Marta? Não, está tranquilo. Hoje meus filhos estão fazendo almoço, eu falei, eu não vou poder cozinhar. Mas são muitas das questões, muitos comentários e obviamente não conseguimos esclarecer hoje. Talvez numa próxima oportunidade possamos dar a palavra a todas e esclarecer todos individualmente. Vou só passar ao Dr. Pedro Machado, que também está connosco. Julgo que seja este, que também quero deixar aqui uma palavra à Marta e a todos os que nos estiveram a ouvir e a acompanhar ao longo desta quase hora e meia, Marta. O tempo passou a correr, é uma coisa incrível. É uma loucura mesmo. Presidente? Olá, Adriana. Olá, Marta. Olá. Não tenho câmera. Vou ver se preciso que me autorize. Aí está. Agora sim. Já me vê. Olá. Viva. Prazer. Marta, muito obrigado pela presença, pela participação e sobretudo, pelos contributos e pela informação que trouxe para este painel. Obrigado também à Adriana, que tem sido a nossa moderadora de serviços e ainda não terminou a tarefa, ainda vai ter mais umas webinars pela frente. E também agradecer à Marta a sua disponibilidade, porque era a nossa convidada no Ver Portugal 2020. O que significa que seria bem recebida nas Caldas da Rainha no Ver Portugal e provavelmente viria a Coimbra, certamente, porque é muito perto e é uma boa experiência. Que é onde está o Sr. Presidente, que está em Coimbra. Eu estou a falar de Coimbra, que é onde eu moro, que é a minha terra natal. Gostava, obviamente, Marta, de aproveitar a sua comunicação para colocar uma outra questão, que é não tanto a questão daquilo que nós temos que mostrar daqui para aí, mas qual é neste momento a percepção que sente que o Brasil tem sobre Portugal. E isto tem a ver com o facto de, felizmente, nós ainda não saímos, como há bocadinho disseram, do estado de emergência. Sairemos no próximo dia 2 de maio, à meia-noite. Provavelmente iremos continuar com um estado não de emergência, mas equiparado. Por isso, o controle, o confinamento, o distanciamento físico e social serão seguramente atitudes que vamos continuar a ter, mas Portugal tem sido visto pelos olhos do mundo como um case, como vocês dizem no Brasil. Sim, um bom aqui case também. No que diz respeito ao tratamento que está a ser dado no controle e, sobretudo, no tratamento desta pandemia. Não só porque temos taxas muito baixas de crescimento, muito abaixo daquilo que é a média internacional, como felizmente, apesar de cada pessoa ser uma pessoa, o número total de óbitos em Portugal não ser sequer igual àquilo que aconteceu num único dia em Espanha, num único dia em... A impressão que nós temos é que provavelmente Portugal vai estar na primeira linha, e é isto que é importante para quem nos está a ouvir, sobretudo para os empresários, para os operadores, é que Portugal estará na primeira linha de muitos dos países, tais quais são as notícias que têm vindo a ser lançadas, para logo que seja possível viajar, muitas pessoas querem vir para Portugal. A primeira questão era, acha que esse é o sentimento que também, de alguma forma, está presente aí no Brasil e em São Paulo, que é uma cidade para nós muito importante? Segundo, para dar trabalho à Adriana, que tem a secção da comunicação na Turismo Centro de Portugal, que estratégia de comunicação aconselharia que a Turismo do Centro fizesse aí no Brasil, fizesse aí em São Paulo? Estamos a falar de 200 milhões de pessoas, é muito milhão, é muita gente, mas o Brasil é um mercado muito importante para nós.
quer por força de Coimbra e da sua relação com as universidades do mundo, sendo a Universidade de Coimbra uma das 10 mais antigas do mundo, nós sabemos que ela tem uma presença muito forte no Brasil, ou Fátima, só para citar 2 exemplos, daqueles muitos podíamos citar, ou de Belmonte com o Cabral, ou de tantas outras referências que o Centro de Portugal tem para o mercado do Brasil. Portanto, eram 2 questões em uma, e era obviamente agradecer a sua participação e a sua presença. Muito obrigada pelo convite, foi um prazer enorme poder estar aqui conversando, compartilhando um pouquinho da minha experiência e também espero que em breve possamos nos encontrar presencialmente e conhecer melhor o centro de Portugal. Sobre a visão que o brasileiro tem de Portugal, o brasileiro adora Portugal, né? A gente se sente em casa em Portugal, e não só pela facilidade da comida, mas porque tem muitos elementos que nos identificam, né? Que nos unem, que nos conectam. Isso tende a continuar. E vejo uma grande oportunidade para os destinos do centro de Portugal, que ainda não são tão conhecidos pelo brasileiro. Quando se fala de turismo em Portugal, aqui no Brasil, está muito relacionado com Lisboa, Sintra, Porto e algumas vezes Coimbra. Mas pouco se fala de Fátima, de Viseu, de Óbidos, de Batalha. Então, eu vejo que existe uma oportunidade enorme neste momento, justamente porque estamos falando de destinos que não são tão grandes, né? Não é uma capital, e que, portanto, tem um fluxo turístico menor, sem multidões, e que tem muito para oferecer. Então, eu vejo como uma grande oportunidade para este momento de retomada. Com relação à visão que temos de Portugal no combate à pandemia, Portugal tem um destaque, eu acho que internacional. Eu li uma matéria explicando o sucesso de Portugal e inclusive vi uma charge que explica muito bem. Enquanto alguns países ficaram com brigas políticas no combate, né, querendo tomar decisões, políticos tomando decisões diferentes, um pouco para fazer campanha. Aqui no caso do Brasil a gente vê muito isso, né? Decisões contraditórias e muito enviesadas e não em prol de um bem de uma nação que tem 230 milhões de habitantes. Então Portugal também ficou muito bem, ficou muito com uma imagem de um país que se uniu politicamente, apesar das diferenças de opiniões, né, e de posições, mas que neste momento essas diferenças ficaram num segundo plano, justamente para garantir a saúde e a segurança dos cidadãos. Então, acho que isso também é um ponto que pode ser explorado em outras campanhas né, reforçando que é um destino seguro, além dos poucos casos que tiveram, muito bem controlados, também essa iniciativa pioneira do selo que garante segurança e limpeza nos destinos, nos estabelecimentos. Muito bem. Marta, não há palavras que... muito obrigada. Não sei se conhece Cristiano Ronaldo, mas eu vou parafraseá-lo e vou dizer: não há palavras que possam explicar este momento. Quem não conhece Cristiano Ronaldo, né? Contentes consigo. Aliás, se perder agora ou investir um minutinho só para percorrer o bate-papo, vai ver aí dezenas de mensagens, de convites para vir ao centro de Portugal, ao Piola, a Castelo Branco, a Coimbra, a Penacova, ou seja, todos querem conhecer a Marta e tê-la cá connosco. Acho que leva daqui, o Armando disse: venha aos, ficou sem palavras, ele diz aos Açores, veja lá. Aos Açores. Não, vai ao centro de Portugal. Vai precisar de muito tempo, né? Vai precisar de muito tempo. Vai ser um prazer, eu adoro Portugal. Só estive uma vez, quero voltar, quero muito estar com vocês. Haverá tempo.
Haverá tempo. Marta, agradecemos-lhe de coração a sua participação. Foi muito, muito vantajoso, foi muito útil as explicações que deu, pela forma como prática e esclarecida e pragmática com que apresentou os conteúdos, muito concretos, muito práticos, uma informação muito acessível. Acho que é assim que temos que comunicar e eu não acho, a Marta é a prova exatamente disso. Por isso, ficou aqui com uma legião de amigos muito grande no centro de Portugal. Convido-a para estar presente e assistir às outras webinars que vamos ter. Na próxima terça-feira, e vamos ter aqui um representante da Google, o José Maria Judice, que vai falar da importância das ferramentas de promoção do marketing turístico também na Google, que também é muito super importante. Ou seja, este tipo de instrumentos são muito práticos e muito úteis também para quem nos está aqui a assistir e tinha estas dúvidas sobre como tornar isto uma realidade no meu negócio. E na semana seguinte teremos um dos grandes especialistas, se não o grande especialista de marcas nacional, que é o Carlos Coelho, da Iviti Brand Corp. Desenvolveu marcas como a TAP ou a Galp e a própria logomarca da Turismo Centro de Portugal. Também está aqui para nos inspirar, é a nossa convidada, como é evidente. Muito obrigada. E resta, não sei se quer deixar alguma mensagem final? Não, quero só agradecer a presença de todos, né, que nos assistiram, que nos prestigiaram. Foi um prazer enorme estar aqui com vocês. Espero que em breve, presencialmente, e conhecendo aí os estabelecimentos e os destinos do centro de Portugal. Muito obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada a todos e até à próxima. Haverá tempo. Fique em casa. Obrigada.